E aí, galera, vocês estão bom? Professor Alex na área para mais uma aula de física. E hoje a aula vai ser sobre dióptros planos, tá? Eu vou falar para vocês o que é dióptros planos e alguns fenômenos que envolvem esse tema, beleza? Então fica ligado e vamos para a aula. Então, como eu falei para vocês, a aula de hoje é dióptro plano. Primeiro nós vamos definir o que é um dióptro, depois nós vamos falar das propriedades desse dióptro, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é um dióptro? Um dióptro é uma interface entre dois meios homogêneos por onde a luz possa trafegar. Ou seja, o limite é a interface entre o meio 1 e o meio 2, como nessa figura aqui. Ó. Você tem um raio de luz vindo, tá? Trafegando para o meio 1, e aqui ele passa a trafegar no meio 2. Outra forma de imaginar isso aqui é um sistema aqui onde a luz vem, bate nessa superfície e começa a trafegar nesse segundo meio. Veja que nos dois casos aqui a luz estava no meio 1 e foi para o meio 2, tá? A diferença, o que tem aqui de novo para a gente? O que tem de novo aqui é que agora nós vamos analisar essa interface, tá? Essa divisão entre o meio 1 e o meio 2, tá? Essa divisão, essa interface entre o meio 1 e o meio 2 é o que nós chamamos de dióptro, tá? Esse dióptro aqui, no caso, esse exemplo é plano, e no caso desse dióptro aqui, ele é circular ou esférico, tá? Então, vamos analisar esses dois tipos de dióptro, um plano e um circular, tá? Mas na aula de hoje, a princípio, nós vamos analisar primeiro os dióptros planos, depois nós vamos falar de circular. Então, no momento, vamos se atentar apenas aos dióptros planos, que são essas interfaces retas, lisas aqui, tecnicamente perfeitas, tá certo? Os principais fenômenos envolvendo esses dióptros, tá? É o seguinte. O primeiro fenômeno que nós vamos analisar é o seguinte, ó. Você está aqui num exemplo mais clássico, é o exemplo aqui, ó. Ar, água, tá? Você tem essa interface, que é o dióptro. Vamos supor que essa superfície está completamente lisa, ela é ideal, ela é lisinha, tá? Não tem imperfeição nessa divisão. Então aqui você tem ar e água. Vocês sabem que o índice de refração do ar é menor que a água, ou seja, o ar é menos refringente que a água, beleza? E você, o observador, está aqui, vai observar um objeto que está nesse ponto P, beleza? Para você enxergar esse ponto P, tem que ter raios de luz saindo desse ponto P, desse objeto aqui. Então vai sair o raio de luz. Os raios de luz que forem sair aqui, ó, perpendicular à superfície, eles não sofrem desvio, eles sofrem refração, mas não sofrem desvio. Agora, os que saírem com uma certa angulação aqui, ó, eles vão sofrer um desvio. No caso aqui, quando ele sai de um meio mais refringente para o meio menos, tá? Esse raio se afasta da normal. Então, aqui ele se afastando da normal com relação ao primeiro raio, tá? O que você vai observar? Se você estiver desse lado e for observar esse raio de luz saindo aqui, ó, que está emergindo da superfície, está emergindo do dióptro aqui, você vai imaginar que o objeto ele segue nessa linha reta, porque você tem na sua cabeça que a luz não faz curva, beleza? Então aqui ela não fez curva, ela sofreu um desvio, certo? Só que quando você estiver observando, você vai achar que esse raio de luz está vindo de maneira reta. Então o que vai acontecer? Você vai observar, você vai ter a impressão de que esse objeto está neste ponto P' aqui, tá? Por causa desse desvio da luz, desvio do raio de luz, certo? Então, esse desvio aqui, quando ele vem do meio mais refringente para o meio menos refringente, se você for observar esse objeto aqui, a impressão que você vai ter é que esse objeto está mais perto do que realmente ele está. Então, a impressão que você tem é que o objeto está mais próximo da superfície do que realmente está, beleza? Esse fenômeno aí, essa teoria explica esse fenômeno aqui, ó, do lápis. Quando você coloca um lápis dentro da água, a impressão que você tem é que esse lápis ele quebra, ele torce. Certo? Por quê? Porque vai ter a impressão que a parte que está submersa na água está mais próxima de você. E a parte que está fora da água ela está numa direção e a parte que está submersa está em outra. Então parece que o lápis entorta. É isso aqui que você vê, ó. Tá vendo? Você está vendo um lápis aqui. Aqui dá para você ver, parece que ele entortou, porque você está vendo uma perspectiva de cima. Então parece que ele vem mais para cima. Mas quando você olha aqui, ó, de frente, parece que esse lápis vem mais para frente. Por isso você vê ele um pouco mais gordinho, assim, digamos.
certo? Porque a impressão que ele está mais próximo do que realmente ele está. Então essa é uma das explicações do porquê você enxerga esse lápis meio torto, meio quebrado, quando você observa ele na água, tá? Parte dele na água. Outro fenômeno também é o porquê quando você olha para um lago, para um rio de águas transparentes, ali uma piscina, você tem a impressão que quando você olha o peixe, parece que o peixinho está muito próximo da superfície. Parece até que se você estica a mão, você pega ele. E quando você estica a mão, coloca a mão embaixo da água, você vê que se nem perto dele está. Tá? Você olha que a sua mão nem chega próximo dele quando você está embaixo da água, sua mão. Mas a impressão é que ele está bem próximo. Isso acontece muito em lagos transparentes, você acha que ele é bem rasinho, que ele está, a profundidade dele é bem pequena, mas quando você mergulha, você vê que está muito fundo. Isso acontece muito nos rios de Bonito. Quem já foi para Bonito teve a oportunidade de ir para lá, você vê que parece, você olha para os lagos lá de água cristalina, aquelas águas lá, parece que é muito raso. E quando você mergulha, a profundidade real é coisa de 2, 4 metros de profundidade e parece que é coisa de meio metro. Tá? Essa é a impressão. Parece que as coisas estão mais próximas da superfície do que realmente estão. Essa é uma imagem que eu gosto muito de ver. Ó. Você olha, essas duas pessoas, elas estão encostadas na borda da piscina. Quando você olha na parte de fora, na parte do ar. E quando você olha para a água, parece que elas estão muito próximas. Aí dá essa impressão que a pessoa está torta, tá? E não condiz aqui, parece que são duas imagens casadas. Essa aqui é uma foto, essa aqui é outra foto, eles casaram. Não, é a mesma foto. Só que uma das perspectivas ar e o outro ar-água. Beleza? Então esse aqui é o fenômeno de quando você observa. Isso aqui é o exemplo do ar-água. Esse fenômeno aqui você pode observar se você estiver num meio menos refringente e observar um objeto num meio menos refringente. Esse exemplo, ar-água, é o mais tradicional, mais comum de ser utilizado. Beleza? Então, se você está observando, se o seu observador está no meio menos refringente e o objeto está no meio mais refringente, a impressão que tem é que o objeto está mais próximo do que realmente está. Agora vamos ver o caso inverso, tá? O observador na água, um mergulhador, no caso, e um objeto que está fora da água, tá? Objeto aqui fora da água. O que nós vamos observar aqui neste caso, tá? Neste caso aqui, ó, o objeto para ser observado aqui embaixo d'água, ele tem que emitir raio de luz, certo? Então, o raio de luz aqui, ó, esse raio de luz ele passa perpendicular aqui à superfície, então ele passa sem sofrer desvio. Sofre refração, mas não sofre desvio. Neste outro caso aqui, ó, o raio de luz passa pela interface e como ele vai do meio menos para o meio mais refringente, o raio se aproxima dessa reta normal. Então você tem esse tipo de desvio aqui trazendo para dentro o raio. Tá? O que o observador vai ver? Se ele seguir essa linha aqui e observar esses prolongamentos aqui, a imagem que ele vai observar está mais distante do que a distância do objeto. Então a impressão que tem quando você está no meio mais refringente e observa um objeto no meio menos refringente, ou seja, com índice de refração menor, você vai ter a impressão de que o objeto está mais distante do que realmente está. A altura, a distância, é bem maior do que realmente ele está. Beleza? Mais ou menos isso aqui, ó. Está um mergulhador e ele observa um pássaro voando. Ele vai ter a impressão de que esse pássaro está mais alto, está numa altura bem maior do que realmente ele está. Então, o pássaro está nessa altura aqui, mas o mergulhador vai ter a impressão de que ele está nesta outra altura, um pouco mais elevada, certo? Essa aí, ó, é a impressão que você tem quando você está mergulhando embaixo d'água e vai olhar para cima, numa piscina. Se você olha uma pessoa você está mergulhando e olha uma pessoa fora da piscina, parece que a pessoa é enorme, é gigante. Aqui nessa foto, a impressão que tem é que essas árvores são imensas, monumentais. Ó. A impressão da altura dessas árvores são muito grandes e nem não são tão grandes assim essas árvores, beleza? Então, é a impressão. Se você estiver no meio mais refringente e for observar um objeto que está fora dele no meio menos refringente, a impressão que tem é que a distância do objeto em relação à superfície de separação ali ao diódromo, tá? A interface é maior, tá? Então, a impressão que você tem é que o objeto está numa altura maior com relação ao diódromo. Beleza, pessoal?
Então, esses são os dois fenômenos que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Quando você está no meio, o observador está no meio menos efringente, o objeto no meio mais efringente. E no caso inverso, quando o observador está no meio mais efringente e o objeto no meio menos efringente, tá? Tem uma equação, pessoal, para a gente definir quais são essas alturas, tá? Qual é essa altura aparente que você tem com relação ao objeto, tá? Essa equação é a equação de Gauss para o dióptero plano. Tá? Então, aqui, ó, você tem o objeto nessa posição P e a imagem que é observada é do objeto na profundidade P'. Tá? Então, o objeto está realmente na profundidade P, mas só que a imagem aparente está numa profundidade aparente de P'. Tá? Aqui você tem o ar e a água. Tá? Vou chamar o índice de fração da água de N', da água de N e do ar de N'. Tá? Posição do objeto P, posição da imagem P'. Qual é a relação entre os índices de fração e essas posições, pessoal? É dado por esta equação aqui, ó. Se eu pegar o índice de fração do meio onde está o objeto, tá? O N é com relação ao objeto, tá? Os índices que não têm linha é com relação ao objeto. Então, aqui é o índice de fração onde está o objeto, posição onde está o objeto, profundidade de onde está o objeto. N' já é com relação ao outro meio, ou seja, onde está o observador. Então, aqui é o índice de fração do observador dividido pela profundidade ou distância da imagem, beleza? Essa aqui é a equação de Gauss para o dióptero plano, para essas profundidades aqui. Então, você tem o índice de fração do meio, onde está o objeto, o índice de fração do meio, onde está o observador, a distância da superfície até o objeto, e a distância da superfície até a imagem é o P'. Beleza? Então, essas são as relações aí para você calcular. Normalmente, o que se impede com relação a essa equação? É a distância aparente da imagem. Tá? Porque você calcular a profundidade de uma piscina, é fácil. Você coloca uma trena, descobre. Então, onde está o observador também, é fácil, você mede. Agora, a imagem, onde a profundidade da imagem, aí é uma condição matemática para você encontrar. Beleza? Então, agora vamos fazer uns exercícios exemplo aqui, ó. Vamos lá. Um estudante de física avista um peixe dentro da água e faz as seguintes afirmações com relação à imagem que observa. Então, se um estudante observa um peixe dentro da água, então o observador está no ar e o peixe está na água, o objeto está na água. Então, eu vou usar essa imagem aqui que eu tinha usado como exemplo para a gente, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. O estudante observando o peixe embaixo d'água. Então, isso aqui eu já tenho aqui na aula de hoje. Então, vamos utilizar esse objeto, tá? Essa imagem. E vamos analisar as afirmativas, tá? Afirmativa 1. A imagem do peixe visto fora da água é uma imagem virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Correto, ó. Está aqui o peixe. A imagem que o observador vê é uma imagem virtual. O peixe não está realmente aqui, tá? O que ele vê aqui são prolongamentos. A observação que ele tem aqui, a imagem que ele tem do peixe, é formada por prolongamentos desses raios reais aqui, ó. Certo? Isso aqui são prolongamentos desses raios que chegam até o observador. Então é correta. A imagem que ele vê do peixe é uma imagem virtual, pois é formada por prolongamentos desse raio real. Tá? Então essa primeira aí, ela é verdadeira. Tá? Segunda, por causa da refração da luz proveniente do meio líquido, o peixe parece estar em uma profundidade maior. Não. Aqui, ó, profundidade aparente do peixe é uma profundidade menor. Então essa aí está falsa, pessoal. Outro aqui, ó. Os raios de luz que emanam do peixe e propagam-se em direção perpendicular à interface, então esses raios de luz aqui, ó, perpendicular à interface da água sofrerão refração, mas sua direção de propagação não sofre alteração. É correto. Todo raio de luz que passa pela interface formando um ângulo de 90 graus, ou seja, de maneira perpendicular à interface aqui,
sofre refração. O que é refração? Mudança da velocidade da luz, porém não sofre mudança na direção. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Então, quais estão corretas? 1 e 3. Beleza, pessoal? Outro exemplo para a gente aqui. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade. No fundo do lago, a lanterna emite um feixe luminoso, formando um pequeno ângulo com a vertical. A luz está emitindo de maneira uma diagonal aí, beleza? Considere o índice de refração da água igual a 4/3 e determine a profundidade aparente vista pelo pescador. Então ele quer saber qual é a profundidade aparente. A profundidade real a gente já sabe que é 10 metros. Tá? O índice de refração da água ele pediu para usar 4/3 e o índice de refração do ar a gente vai utilizar 1. Beleza? E ele quer saber qual é a profundidade aparente, qual é a profundidade da imagem. Então vamos usar a equação de Gauss por Dioptre. Tá? Lembrando que aqui nós vamos colocar o índice de refração de onde está o objeto, ou seja, o da água, 4/3. Esse P aqui é a profundidade real, que é os 10 metros. Isso aqui é o índice de refração de onde está o observador, é o ar, nós vamos colocar 1. E ele quer descobrir a profundidade aparente, ou profundidade da imagem. Então aqui, ó, 4/3, o P é 10, o N' é 1, eu quero descobrir o P'. Tá? Vou fazer a multiplicação em X aqui. Então aqui, ó, fica 4/3 vezes P'. E aqui 10 vezes 1 é 10, tá? Esse 3 aqui está dividindo, eu passo para o outro lado, ele vai multiplicando. Então fica 3 vezes 10, 4P' igual a 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Eu pego esse 4 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 30 dividido por 4, tá? Teve um erro aqui. 30 dividido por 4 é 7,5, é 7,5. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Ignorem meu erro aqui, por favor. A digitação aqui, ignorem, por favor. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais.